O debate de ontem à noite na Band mostrou mais uma vez porque Dilma é a garantia de que o Brasil vai seguir avançando no rumo certo. Dilma apresentou propostas concretas e a grande diferença que existe entre o seu modelo de governo e o de Serra. Confira os melhores momentos e veja por que Dilma é a garantia de que o Brasil vai avançar e não voltar ao passado. Privatizações. Candidato Serra, você foi ministro do Planejamento na época áurea das privatizações e foi chefe do Plano Nacional de Privatizações do Brasil. Eu gostaria de saber se nesse período, além da Vale e das empresas mencionadas aqui, por exemplo, a Light, quantas empresas você privatizou nesse processo? Sabe quem trouxe esse tema esta semana? O principal assessor energético do candidato Serra, Davi Zilbenstein, que foi a pessoa que presidiu a Agência Nacional do Petróleo e que, na época do Fernando Henrique Cardoso, e que agora diz o seguinte: ele é a favor que haja uma privatização, não é da Petrobras agora, é do pré-sal, que esse pré-sal seja passado para as empresas privadas internacionais. E isso é interessante porque mostra o quadro que hoje me dá uma dúvida, se eles são só a favor da privatização do pré-sal ou se eles são a favor da privatização do pré-sal ou da Petrobras. Diferença entre modelos. Eu queria falar a diferença entre nós no caso de financiamento. Nós financiamos empresa brasileira. Vocês financiavam grupos estrangeiros com dinheiro brasileiro do BNDES e no limite da irresponsabilidade, como disse um amigo seu, Ricardo Sérgio, financiavam grupos internacionais para comprar o patrimônio público brasileiro. Investimento em infraestrutura. O Brasil, no período do governo no qual você foi ministro do Planejamento, parou de investir no Brasil. Não investiu em porto, não investiu em aeroporto. Então, tudo que eles não fizeram em 8 anos, ficou para a gente fazer nos nossos 8 anos. Nós corremos atrás, fizemos o programa de aceleração do crescimento. Agora, acho estarrecedor a falta de senso crítico do candidato Serra. Sabe por que eles não investiam? Porque eles tinham um acordo com o Fundo Monetário que impedia investimento em transporte. Uma das áreas mais prejudicadas do Brasil foi o setor de rodovias, que estava inteirinho esburacado, que não tinha contrato de manutenção que era igual ao dos portos. Em vez de ser um contrato de longo prazo, que você dava as condições e exigia a prestação de serviço das empresas, eles contratavam por 6 meses, atrasavam o pagamento e as empresas não faziam nada. Polêmica sobre o aborto. Inclusive, eu acho estranho você dizer certas coisas, porque você regulamentou o acesso ao aborto no SUS. Até eu concordo com a regulamentação, porque eu sou contra tratar a questão, das mulheres, das 2 mulheres que morrem por dia, ou um dia sim, um dia não nesse país por aborto, como uma questão de polícia. Entre prender e atender, eu fico com atender. Campanha de ódio. Eu acho que a sua campanha, e tenho visto isso, procura me atingir por meio de calúnias, mentiras e difamações. O que não está certo, por exemplo, é a sua esposa, dona Mônica Serra. Eu vou dizer o que ela falou. Ela disse: a Dilma é a favor da morte de criancinhas. É tão absurdo a acusação que mostra a característica desse processo, dessa campanha, que é uma campanha contra mim e que usa uma coisa que o Brasil não tem: o ódio. Esse país não tem ódio religioso, não tem ódio étnico e não tem ódio cultural. Então eu repudio essa campanha que está sendo feita. Continuidade dos programas. Você tem dito, candidato Serra, que vai continuar os programas do governo do presidente Lula. O ProUni, o Bolsa Família e também o Minha Casa Minha Vida. Espero, pelo menos, que você tenha dito isso. Eu já vi você falar muito mal do Minha Casa Minha Vida. Então, aqueles usuários do Minha Casa Minha Vida, olhem bem para o candidato. Agora, eu queria saber o seguinte: qual a garantia que nós temos, o eleitor que está nos assistindo tem, que você vai fazer isso? Ele
teve um momento que se comprometeu e foi no cartório e assinou no cartório que não ia ser candidato a governador, e foi. Que ele interrompeu os programas do Alckmin, tanto a escola de turno integral quanto a escola da família. Então, como é que a gente acredita que, de fato, ele vai continuar os do Lula? Compromisso com o Brasil. Eu quero construir o futuro. E esse futuro que eu quero construir é baseado em educação de qualidade, da creche ao pós-graduação, passando pelas universidades, para garantir para as nossas crianças e os nossos jovens um futuro melhor. Quero também uma saúde que permita que todos vocês tenham acesso a consultas especializadas, a exames, e que possam sair das filas e de esperas de 6 meses. Quero também uma segurança pública em todas as cidades e comunidades desse país. Vocês podem contar comigo, eu estou preparada para ser presidente da República. Dilma é continuidade. Dilma é inovação. Dilma vai seguir fortalecendo o ProUni e levando universidades federais e escolas técnicas para todo o país. E vai construir 6.000 creches e pré-escolas para as nossas crianças. Dilma vai continuar fortalecendo a geração de empregos e o poder aquisitivo da nossa população. E vai reduzir impostos sobre investimentos produtivos para incentivar ainda mais o crescimento da economia e do mercado de trabalho. Dilma vai seguir ampliando Saúde da Família, o Brasil Sorridente, o SAMU 192 e as farmácias populares. E vai construir 500 UPAs, as unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas. Distribuir gratuitamente remédios para diabetes e hipertensão na rede Aqui Tem Farmácia Popular. E criar a Rede Cegonha, para atender as mães da gravidez até o 1º ano de vida do bebê. É assim que Dilma vai fazer o Brasil seguir mudando, fortalecendo o que está dando certo e inovando e avançando onde é mais necessário. Esse trabalho não pode parar. Dilma tem muito mais apoio popular. É isso que se vê por onde ela passa. Hoje, no Brasil, há condições de você comprar um televisor, uma geladeira, um fogão. Antigamente, não. Pra que eu vou colocar um governo do Serra, se o procedimento do Serra é o mesmo do Fernando Henrique? Tô com Dilma e não abro. Vamos levar ela pra vitória, que a vitória é minha e a vitória de todos os brasileiros. Só pode governar bem quem tem forte apoio político. Dilma terá o apoio de mais de 350 dos 513 deputados federais. No Senado, ela terá o apoio de mais de 50 dos 81 senadores. E dos 18 governadores já eleitos, 11 estão com Dilma. É com essa força política e o apoio popular que Dilma vai governar e fazer o Brasil avançar. É hora da gente lutar ainda muito mais para assegurar que a Dilma possa ser a futura presidente do Brasil. A eleição de Dilma é a segurança do Brasil seguir mudando com essa grande união. A Dilma vai fazer mais e melhor por cada um de nós, na Bahia e no Brasil. O que Dilma significa para o Brasil é o mesmo que Lula significou e significa até agora. Crescimento, emprego, distribuição de renda. Depois de um operário, o Brasil e o Rio de Janeiro vão eleger Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil. Mais do que uma simples continuidade, é um avanço que nós teremos nesses próximos 4 anos. Eu quero ser presidente para concluir o trabalho que iniciei junto com o presidente Lula. Esse trabalho que fez do Brasil um país muito melhor do que aquele que encontramos. E que hoje caminha para ser uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Minha candidatura é a garantia de que o Brasil não vai se afastar desse caminho. Pelo contrário, com a experiência que adquiri nesses anos todos, vou acelerar as mudanças para que todas as famílias brasileiras tenham direito a uma vida melhor. No Brasil de Serra e FHC, não haveria o Bolsa Família, não haveria o Minha Casa Minha Vida, nem o Luz para Todos. 36 milhões de brasileiros não teriam alcançado a classe média e 28 milhões ainda estariam na pobreza. Não haveria PAC, nem os 14 milhões e meio de empregos criados por Lula. Agora o Serra quer voltar, mas é o Brasil que não quer voltar ao passado. O Brasil quer seguir mudando com Dilma.